Olá, bom dia. Seja bem-vindo à casa do Senhor neste 18º domingo após Pentecostes. Para você que acompanha o nosso culto constantemente, deve perceber que está faltando alguma coisa aqui em minha face. É que estamos gravando este culto em um outro horário e disponibilizando a você, estimado irmão, nesta hora, às 9 horas da manhã. Como não temos pessoas aqui dentro do templo, podemos fazer então o culto seguindo as regras sem o uso de máscara. A palavra de acolhida que trazemos nesta manhã está registrada no texto de Mateus, capítulo 21, versículo 42, o texto para este dia no Evangelho. E trazemos o texto: Aleluia! A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Aleluia! Louvado seja Deus que realiza as obras que não podemos fazer e que não nos recompensa segundo os méritos das nossas ações, mas por causa da justiça em Cristo Jesus, nos dá a reconciliação e o presente de sua graça por misericórdia. Na presença deste Deus triuno, convido a você para nos colocarmos diante do Senhor e invocar a sua bênção a cada um de nós neste culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos o primeiro hino para este dia, no Santo Dia do Senhor. A maioria dos nossos hinos serão cantados a partir do Inário Luterano, em celebração aos 100 anos da produção do nosso Inário Luterano. Cantamos. Santo dia do Senhor, é bom salmos de louvor, o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei da graça que em Jesus provei. A noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos ao louvor do meu benigno Salvador. Quão sábias tuas obras são, nos causam grande admiração. Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor, és reto e justo, ó bom Senhor.
Muito amados no Senhor, qual seria o pagamento justo pelas obras de nossas mãos? A história que Jesus conta mostra que os homens, por suas obras, são maus, egoístas, assassinos e mataram e continuam matando muitas vezes aqueles que trazem a palavra do Senhor. Por nossas ações, somos os culpados pela morte, pelo sofrimento do próprio Cristo Jesus. Mas o Senhor quer acolher a cada um de nós, a você e a mim, e convida para que nos coloquemos diante dele com confiança e que confessemos com justiça os nossos pecados ao Senhor, buscando em nome e por causa de Jesus Cristo o perdão dos nossos pecados. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor Deus, diante de Ti, confessamos que temos pecado muito por pensamento, palavras, ações e omissões. Sabemos o quanto nossos pecados são graves e eles atraem sobre nós a Tua ira e o Teu castigo nesta vida e por toda a eternidade. Ó Deus, não nos condenes, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos de todos os nossos pecados. Senhor, perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Muito amado irmão e irmã em Cristo Jesus, diante de Deus eu pergunto, se também é esta a tua sincera confissão, reconhecendo os teus pecados e a justa condenação do Senhor, se confias no perdão suficiente em Cristo Jesus e se deseja, por meio do Espírito Santo, viver esta vida de concerto, de aliança, servindo ao Senhor com o teu tempo, os teus dons, nas oportunidades que o Senhor te dá. Se assim é, então digas, sim, eu desejo pela graça de Deus. Em virtude desta tua confissão, estimado irmão e irmã, eu como pastor e vosso irmão, chamado e ordenado, partilho com você da graça ao presente dos céus e da parte por ordem de Jesus Cristo nosso Senhor. Digo, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te convido para, com alegria, tomarmos o salmo para este dia. Salmo de número 80, dos versículos 7 a 19, faremos a leitura de maneira responsiva. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra, os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates, porque derrubaste as cercas que havia em volta dela. Agora, quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso, lá do céu olha para nós. Os porcos do mato pisam e a destroem, os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso, lá do céu olha para nós,
vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Em adoração ao nosso Deus, cantamos o hino de número 69, com prece nos lábios. Nos lábios a ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor. Mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor. Ó tu Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em ti, pois em negras tormentas, em ventos agrestes socorres os teus. Nos grandes perigos só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Oramos ao nosso Deus. Gracioso Deus, que entregaste teu Filho nas mãos dos homens pecadores que o mataram, perdoa-nos quando rejeitamos teu amor interminável e concede-nos a totalidade da tua salvação. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Ó Santo Deus, ao nome de Jesus, rendemos sacrifícios de louvor por todo o bem obtido pela cruz. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo inteiro ao nome de Jesus se dobrará perante o Criador. Os teus remidos viverão na luz e exaltarão o nome do Senhor. Desde a manhã até a noite aqui, aos povos anunciamos teu amor. Nossa esperança sempre está em ti, com bênçãos nos
lhes pede, ó bom Senhor. A primeira leitura desse dia no Antigo Testamento está registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 5, dos versículos 1 a 7, onde lemos assim: Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez esta plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz, moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? Agora lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. E vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Até aqui, palavra do Senhor. A segunda leitura para esse dia está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 4 a 14. Filipenses 3, 4 a 14, de onde lemos: É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, diz o apóstolo Paulo, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito, e essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida.
Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A leitura do Santo Evangelho para este dia, que fecha o conjunto das leituras deste 18º domingo após Pentecostes, está registrada em Mateus, capítulo 21, dos versículos 33 a 46, onde lemos: Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho. Construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes, os sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Santo Evangelho gostei de ouvir, falou do passado, presente por vir. O Espírito Santo me faz nele crer, alegre eu canto, feliz vou viver. Em preparação à mensagem, cantamos do próximo hino, Mãos ao Trabalho, número 383 do Inário Luterano.
Que a graça e a paz de nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo acompanhem a cada um de nós na meditação de sua palavra. O texto que trazemos para este dia está registrado no versículo 42 do nosso Evangelho. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Estimados irmãos, com base neste texto, nós queremos meditar sobre o tema recompensados com a misericórdia do Senhor. Nosso texto de hoje, estimados irmãos, ele segue uma sequência de leituras neste Evangelho de Mateus. Como vimos na semana anterior, Jesus se encontra no templo. É a segunda-feira que antecede a sua paixão e morte. Depois de haver feito uma reorganização no templo, quando comerciantes estavam fazendo mau uso do espaço sagrado do Senhor para venderem e para obterem lucros de maneira a desrespeitar e desvalorizar a fé, Jesus derruba as bancas de mercado e Jesus aponta que a sua casa deve retornar ao seu propósito original, uma casa de oração, uma casa de devoção. Naquele domingo, Jesus então ainda explica, ensina sobre os desvios da fé que estavam acontecendo. Na segunda-feira, dia em que esse texto se situa, Jesus está curando, está ensinando. E ele é arguído, interrogado pelas autoridades religiosas do templo, juntamente com fariseus, sobre a sua autoridade para fazer tudo o que havia feito. Esses textos foram da semana passada. E Jesus então inicia um conjunto de parábolas de ensinamento para apontar aos líderes religiosos, aos anciãos e aos fariseus, os desvios e o risco do juízo que eles estavam tomando sobre si, com o propósito de que em arrependimento pudessem voltar dos seus caminhos e serem acolhidos pela misericórdia do Pai. A parábola de hoje, Jesus relata uma história muito associada ao que estava acontecendo. Certamente, naquela semana de peregrinação, muitos que estavam ali no templo conheciam esse fato, esse evento, de alguém arrendar terras para outros trabalhadores e poder obter o lucro, o retorno desta terra arrendada. Talvez até mesmo ali entre alguns daqueles ouvintes houvesse desses meieiros, como assim se fala, ou arrendatários de terras. Fato é que justamente com essa história que Jesus narra, nós vemos paralelos nas duas outras leituras que ouvimos nesse dia. Tanto o texto dos Salmos quanto o texto no Antigo Testamento. Jesus fala desta parábola apontando que Israel e os líderes, especialmente os líderes religiosos de seu tempo, receberam das mãos do Senhor esta vinha, que é a palavra do Senhor, que é esta tarefa de comunicar a mensagem de salvação, a chegada do Messias para outras pessoas e outros povos. Os trabalhadores, quando deviam de fato devolver ao dono da vinha os frutos agradáveis, os frutos devidos ao trabalho e à responsabilidade que lhe havia sido entregue, tudo devidamente preparado e cuidado pelo Senhor. Esses líderes optaram em bater, em perseguir,
em matar, em maltratar todos os emissários do dono da vinha. Logicamente, Jesus está falando e apontando para a maneira com a qual líderes religiosos, desde o Antigo Testamento, se dirigiram e trataram os profetas, os que haviam sido enviados pelo Senhor para colher da vinha. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, narra como esse sofrimento ou como muitos dos profetas foram tratados, foram perseguidos, muitos deles mortos, esquartejados, foram abandonados, queimados, tudo fizeram e tudo sofreram por causa do chamado e por causa da fé. Perseguidos em nome do Senhor a quem representavam. Estimados irmãos, nós vemos nessa história algo absurdo. Quando observamos que depois do dono da vinha ter enviado os seus diversos profetas, as diversas vezes, para que pudessem colher dos frutos, sendo tratados, perseguidos e mortos, ainda assim o dono da vinha age de um modo que qualquer um, em qualquer outra situação, consideraria o limite. O dono da vinha, sabendo que os mestres, que os arrendatários não eram confiáveis, ainda assim envia o seu próprio filho. Ora, os eventos que Jesus narra, com os detalhes do que acontece com o filho do dono da vinha nesta parábola, estavam muitos desses eventos para acontecer, para se concretizar. Então, aquele que se coloca como o filho do dono, aquele que está para ser morto, proclama de maneira profética o que está para acontecer. É Cristo Jesus que, ao longo daquela semana, na quinta-feira, sendo traído por um dos seus, é entregue nas mãos desses líderes religiosos, que por sua vez o leva para fora da cidade, que o apedrejam, que o maltratam e que por fim matam o filho do dono da vinha. Estimados irmãos, o que Jesus fala nesta parábola, o que ele aponta nesta parábola é o que de fato está para acontecer com cada pessoa nessa terra, quando, depois de receber todos os presentes, todas as oportunidades de salvação, ainda assim devolve ao Senhor frutos de ira, frutos de egoísmo, e que optam muitas vezes de apresentar-se diante de Deus por aquilo que fazem, ou aguardar como recompensa as obras de suas próprias mãos. Quando Jesus pergunta aos líderes religiosos a conclusão desta parábola, sobre o que eles pensam que seria o modo justo, a ação justa do dono da vinha, depois de tamanha barbaridade, a resposta deles, dentro da sua lógica de recompensa, ou seja, a que se faz, a que se paga. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que pecar, esse mesmo morrerá. Por sua própria boca, o ser humano é condenado diante do Senhor. Sabe e entende que é justo a condenação pelos seus atos, pois quando quando revisita as suas próprias ações, confessa que nada vale, que nada tem de bom para apresentar. O apóstolo Paulo, como nós vimos hoje, era um dos fariseus.
não necessariamente estava nesse time no dia em que Jesus estava conversando, mas adotava e acolhia todas as ideias e preceitos e valores, como ele mesmo citou no texto da epístola. O apóstolo Paulo, como muitos fariseus e como muitos religiosos ainda hoje, fazia parte daqueles que confiavam nas suas próprias obras, que acreditavam ser melhores do que os outros, serem capazes de apresentar um histórico de ações aceitáveis e agradáveis aos olhos do Senhor. Mas foi necessário que o Senhor viesse ao seu encontro, que tocasse no seu próprio corpo, que lhe derrubasse das suas convicções, que permitisse que os seus olhos pudessem ser curados da cegueira espiritual que ele carregava consigo há tanto tempo. Ainda hoje, o Senhor continua a usar a sua palavra. O Senhor continua a usar as vidas de servos e servas, continua a trazer essa notícia e fazer com que as pessoas tomem consciência dos seus graves erros e pecados, não por prazer. Na leitura que ouvimos na semana passada, no texto de Ezequiel capítulo 18, o Senhor Deus se manifesta pela boca do profeta ao povo de Israel e pergunta: vocês dizem ou pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Eu não tenho prazer na morte do ímpio. De fato, estimados irmãos, a vontade do Senhor não é apenas salvar alguns números de pequenos ou um grupo de pessoas, mas Deus deseja, por sua palavra manifesta, salvar, resgatar todas as pessoas em seus pecados. Deseja que esta salvação, conquistada pelo sangue precioso de seu amado Filho Jesus Cristo, este que foi rejeitado pelos principais profetas, este que continua a ser rejeitado, muitas vezes ridicularizado ou relativizado como outros Messias que estão por vir. Esse Deus homem que se calou, esse Deus homem que manifestou aos olhos dos seus algozes como um derrotado, humilhado, anulado, ou como diz o próprio texto de Isaías, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi maltratado, traspassado, e pelos seus sofrimentos nós temos paz com Deus. Este Cristo, esse Deus homem, na sua aparente derrota, conquistou diante do Pai os méritos e a justiça que nós não deveríamos receber, que nós sequer fazemos jus de poder contar diante de Deus nos céus. Ele não nos retribui segundo as nossas obras, mas nos acolhe em sua misericórdia e escolhe tratar com cada um de nós não pela recompensa aos nossos atos, pois seria justo a condenação e o abandono. Mas ele nos trata, nos acolhe, nos mantém junto de si como um pastor cuidando das suas ovelhas e faz isso por amor. Estende a nós a sua graça, ou seja, o presente que não merecemos. Tira de nós a condenação que é justa, fazendo com que sejamos recobertos com a sua misericórdia. O Senhor sofre e padece no seu corpo a condenação que deveria cair sobre nós. Estimado irmão e irmã em Cristo Jesus, louvado seja Deus, conforme o texto que trazemos como lema para você guardar na sua casa. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a mais importante de todas.
Sim, de fato, Cristo Jesus, rejeitado pelos homens, é o mais importante, cujo nome se dobra todo joelho nos céus, no mundo dos mortos e, finalmente, também no reino terrestre. Quando as portas do céu se fecharem, quando o tempo da graça se findar, toda boca o reconhecerá, todo olho o verá, e aqueles que guardaram o seu conselho, que guardaram o seu convite, esses serão recolhidos para os céus. Sim, o Senhor estende a sua graça para todos, mas nem todos receberão esse presente, porque ainda insistem e persistem em seguir pelos seus maus caminhos, em acreditar que as suas obras são dignas de mérito diante de Deus, que pelos seus atos aparentemente bondosos, recompensadores aos seus próprios olhos, também serão levados em conta no dia do juízo na presença do Pai. Nós louvamos a Deus, porque este Cristo que foi rejeitado pelos homens e que muitas vezes também não é colocado em primeiro lugar em nossas próprias vidas, continua vindo a nós. E isso é obra do próprio Deus. O Senhor realizou a sua obra de justiça, agiu como um louco, fora da casinha, fora de uma lógica de recompensa. Ainda quando todos os sinais demonstravam que o povo não merecia o presente, ele ainda assim insiste e persiste, envia o seu Filho. Esse Filho que com a sua ressurreição conquistou também para você um lugar de acolhida nos céus. Sejamos gratos, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina isso, aprendendo que por causa de Cristo todas as nossas obras velhas são passado e sem valor. Busca no Senhor novas obras. Busca no Senhor novas maneiras de viver e de ajudar na boa nova, de compartilhar essa mensagem no seu tempo, no lugar onde está, não importando as condições, mas porque foi achado e acolhido, também espera na presença do Senhor chamar, acolher muitos outros perdidos. E você? Já foi encontrado? E você? Continua a se debater com as suas próprias obras, preencher a sua agenda de boas ações? Ou tem entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e solicitado a Ele oportunidades para que possa representar o seu nome, representar o seu propósito e compartilhar esta boa nova de salvação para outras pessoas? Se ainda não fez, dobre o teu joelho. Coloque a tua vida nas mãos desse Deus. Permita que Ele também te faça ver e viver, como o apóstolo Paulo viu e viveu, muitas alegrias, aguardando o presente ou a vitória para a qual Ele mesmo foi conquistado de antemão. Também você, também eu, recebemos essa coroa da vitória pelos méritos de Cristo Jesus. Neste tempo de Pentecostes, neste ano, muitas obras de amor e de cuidado são necessárias, demandadas ao nosso redor. Que você, que eu, que nós, como igreja, o povo do Senhor, possamos viver e compartilhar esta boa nova, pois foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Amém. Seguimos com o ofertório, cantamos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável.
Não me lances fora da tua presença, e retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e mantém-me de espírito voluntário. Amém. Neste tempo de pandemia, de distanciamento social, muitas famílias não têm vindo à casa do Senhor por motivos de segurança. As obras do Senhor, os trabalhos na igreja continuam. E nós temos à disposição a conta da congregação para que aqueles que recebem e que são agraciados por essa palavra, também nos seus lares, aonde quer que estejam, possam continuar mantendo esse trabalho. Tudo que temos, tudo que somos, é presente do Senhor. E nós o louvamos porque Ele não nos recompensa segundo as obras de nossas mãos, mas nos abençoa e nos valoriza muito mais do que os animais e do que as plantas. Cuida e ama a cada um de nós. Tudo o que temos é dele e a Ele devolvemos com alegria as obras de nossas mãos. Através das ofertas, vocês podem fazer então este ato de amor e de serviço ao Senhor, também no seu tempo, também com os seus dons, aonde você estiver. Nós queremos falar também com o nosso Deus em oração. Convido a você, aonde estiver, que dobre o seu joelho, que se coloque em posição de humildade e de confiança na presença do Senhor e que busquemos dele com alegria atender todas as nossas necessidades, bem como também agradecer por todas as bênçãos que temos recebido. Todo-Poderoso e eterno Deus, Tu és digno do louvor, da reverência, a devoção de todas as pessoas sobre a terra. Como teus filhos e parte da Tua igreja, te agradecemos de coração pelas bênçãos inumeráveis que temos recebido de Tuas mãos, sem que o mereçamos ou que tenhamos dignidade para reclamar, solicitar qualquer coisa de Tuas mãos. De maneira muito especial, nós te agradecemos, Senhor Deus, por teres preservado entre nós a Tua palavra salvadora, por teres sempre mantido, Senhor, entre nós pastores, pregadores, professores, que nos instruem, que estudam e que aplicam com dedicação o conhecimento que a Tua palavra nos traz. Pedimos, Pai, olha com misericórdia pelo ministério da Tua igreja. Neste ano, quando nos reunimos, debatemos, discutimos como pastores acerca do ministério, conceda também, Senhor, aos professores do Seminário Concórdia, que no seu trabalho de formar novos líderes e novos pregadores da palavra, possam fazê-lo, Senhor, com zelo e com sabedoria. Use, Senhor, a cada um de nós e conceda-nos também tomarmos os recursos tecnológicos para tornar mais próximo a Tua palavra aos corações aflitos e que estão distanciados de Ti. Lembra os inimigos de Tua igreja com misericórdia e conceda-lhes arrependimento para que em tempo oportuno possam voltar-se de novo para Cristo Jesus. Protege e defende a Tua igreja contra todos os perigos, ó Deus, e fortaleça-nos em Tua palavra. Conceda-nos também, através de Cristo, valorizarmos todas as oportunidades que temos de ouvir e colocar em prática o que aprendemos de Ti. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Derrama a Tua graça e o Teu amor sobre todas as nações da terra.
Abençoa de modo especial a nossa pátria, Senhor Deus. Conceda às autoridades em todas as instâncias de poder sabedoria no bom uso de suas atribuições. Ajuda, Senhor, a todos os profissionais nos cargos que ocupam e que todas as ciências e artes úteis floresçam e estejam disponíveis em nossa sociedade, em nossa pátria, em nosso bairro. Ó Senhor Deus e Pai, conceda também aos professores e mestres sabedoria, senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência para com os alunos. Especialmente, Senhor, neste tempo em que as escolas permanecem fechadas, em que muitos alunos precisam, Senhor, usar de recursos midiáticos para acessarem o conhecimento. Dê condições para que cresçam, desenvolvam-se no conhecimento da verdade, na prática, Senhor, de uma vida digna e honrada. Por Tua misericórdia, ouve nossa oração. Defende-nos, nós te pedimos, de todos os perigos, calamidades provenientes de incêndio e inundação. Senhor, vemos tantas catástrofes na natureza, mau uso dos recursos naturais. Senhor Deus, assim também pedimos que perdoe a cada um de nós quando não cuidamos da natureza, do espaço e do ambiente que nos dás para sermos, Senhor, seus administradores. Livra-nos, Senhor Deus, de toda peste e males que tragam dano à vida e à saúde. Vivemos e combatemos neste tempo de reclusão, Senhor, esse vírus da pandemia do Covid, mas muitas outras enfermidades e doenças também nos acercam, Pai, e muitas delas, muitas vezes, por negligência de nossa parte. Dá-nos a consciência e o fiel desejo de preservar e cuidar da vida em todas as idades, etapas da faixa etária. Senhor Deus, aceita, nós te imploramos, nosso corpo, nossa vida, as ofertas que trazemos ao Teu altar, na Tua presença, tudo, Senhor, como uma oferta de sacrifício agradável aos Teus olhos, por Cristo nosso Salvador. Concede, Senhor, a recuperação aos nossos irmãos e irmãs que se encontram acamados, que passam por tratamento de saúde. Lembra, Senhor, com misericórdia, pela vida de Dona Josefina, pela vida, Senhor, de Dona Ieda, pela vida, Senhor, de Dona Olindina, Zenair, Teresa, Ana Maria. Também, Senhor, guarde e preserve a saúde dos jovens. De modo especial, colocamos ao Teu cuidado a vida do Fabrício, nosso irmão, e outros jovens de nossa congregação que enfrentam particularmente, Senhor, lutas e inquietações. Em nome da Tua palavra, possam ser guardados e mantidos no reto caminho da salvação. E como estrangeiros e peregrinos que somos nessa terra, Pai, ajuda-nos por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a Ti, a estarmos sempre preparados para a vida que há de vir, fazendo a obra que confiaste enquanto é dia, antes que venha a noite, quando não há tempo mais de trabalhar. E quando chegar, ó Pai, a nossa hora derradeira, sustenta-nos nesta fé, a fim de recebermos de Tuas mãos a coroa da vida celestial. Por Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, de quem aprendemos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Receba, estimado irmão e irmã, a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Finalizando o nosso culto, neste momento, queremos cantar do hino 201 do Inário Luterano, Fim do culto, partiremos. A graça de Deus acompanhe a ti ao longo dessa semana.
Fique na paz do Senhor. Partiremos com a tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a ti rendemos pela tua salvação, que suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fieldade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares, te ouçamos sem temor. Irmanados habitemos